Pessoal, então olha só. Esse exemplo aí a gente já viu 2 vezes, revisamos as nossas fórmulas para quem ainda estava desconfiado. Se tu der uma praticada esse final de semana, até segunda-feira, tu vai conseguir revisar legal. Na semana que vem, quando eu for corrigir aquele trabalhinho, tu vai estar tirando de letra já. Pode ter certeza que o coração vai estar mais tranquilo. Agora olha só. Quando eu te ensinei a ideia de potencial elétrico, eu tinha te mostrado que era a energia potencial elétrica dividido pela carga de teste usada. E quando eu te mostrei o que era, muito obrigado, energia potencial elétrica, eu deixei bem claro que isto era o trabalho, lembra? Trabalho igual a força vezes distância, o trabalho da força elétrica. Da mesma maneira que desde o primeiro ano a gente está se acostumando a entender que energia potencial gravitacional, o MGH, é na verdade o trabalho da força peso, certo? Então sempre que eu falo em trabalho a gente pensa em energia, lembra? Eu te pedi isso, falou em trabalho, energia na minha cabeça. Então é óbvio que eu tenho o direito de colocar no lugar dessa fórmula aqui, no lugar da energia, eu tenho o direito de colocar trabalho, porque a origem dessa fórmula foi o trabalho. E como eu já te falei, falar em trabalho e energia são sinônimos. É a mesma coisa. Mas tu concorda que quando a gente fazia trabalho, era de uma certa região até outra? E aqui então na fórmula é importante a gente dizer onde é que é o começo, onde é que é o fim. Então se eu for realizar trabalho, eu sempre vou dizer que esse trabalho foi do ponto A até o ponto B. Ou seja, essa letrinha é só para dizer que tem começo e tem fim, para tu dizer, ó, eu estou calculando o trabalho daqui até ali, tá? Não é o trabalho do mundo todo. Só isso. E tu concorda que se é o trabalho de A para B, este potencial também é de A para B? Claro. Se o potencial elétrico é energia, se essa energia é de um ponto até o outro, é porque esse potencial é de um ponto até o outro. Então tu vê, essa era a fórmula da aula passada. Agora que a fórmula está com essa cara, mudou alguma coisa? Mudou nada, cara. A gente só disse que energia é trabalho, a gente já sabia disso, são sinônimos na física. E nós agora colocamos o começo e o fim, só para ninguém se confundir. Nada demais. Então eu nem vou dizer que isso é uma fórmula nova, né? Eu só estou reforçando a ideia de que energia e trabalho são sinônimos. E o que seria então esse VAB? Esse VAB é uma ideia muito simples, gente. É o V do ponto A menos o V do ponto B. VAB é uma diferença de voltagem do ponto A para o ponto B. Então eu pego a voltagem do ponto A e subtrai a voltagem do ponto B. Olha aqui, por exemplo, uma figurinha aqui para te deixar mais claro. Imagina que aqui, ó, a voltagem gerada por essa carga é 20 volts. Imagina que aqui a voltagem gerada por aquela carga é 5 volts. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Qual é o VAB? Meu Deus, está só? É um menos o outro. Tudo bem? Até agora teve alguma coisa muito revolucionária em relação às aulas passadas? Nada. Só estamos ajeitando umas coisas, só para tu olhar uma fórmula da apostila e não ficar magoado. Ah, essa fórmula aqui, o que é isso? Estou te mostrando. Então, ó, eu gosto de ensinar dessa maneira. Mas às vezes o vestibular fala em trabalho. É fundamental tu ter a noção de que é a mesma coisa. Se vai ter um começo e um fim, vamos deixar claro onde é que é o começo, onde é que é o fim, onde é que é o começo, onde é que é o fim. Nada demais. E aí uma coisa que eu fico um pouco magoado às vezes com os materiais didáticos, que eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Vê se tu concorda comigo. O que é VAB? Acabei de te contar que é VA menos VB, uma ideia simples. Então VAB é igual, o que é VA mesmo? Como é que eu posso calcular uma voltagem? É K vezes Q sobre a distância até A, né? Seria essa distância aqui, né? Como é que se calcula o V do ponto B? É K vezes Q, constante eletrostática vezes a carga, no caso seria aquela carga ali, né? Sobre distância até o ponto B, o dB, essa distância toda. E aí, olha só, KQ e KQ, dá ou não dá para colocar em evidência? Aí que eu acho que arrebenta o aluno, parece que a fórmula fica do além. Não é, cara, é só porque a gente colocou em evidência. Colocando em evidência fica 1 sobre dA menos 1 sobre... Aí o aluno já está todo inseguro, porque ele não vê as coisas que
está calculando, aí de repente aparece essa fórmula, ai meu Deus, essa fórmula é nojenta, é lixo essa fórmula. Porque se o cara quer calcular VAB, ele calcula VA, com a fórmula bobinha, calcula VB, e depois faz um, menos o outro, assim é que é natural. E o cara olha para a fórmula, ai meu Deus, a fórmula só está te dando um jeito mágico de não pensar, de ficar burro. A fórmula às vezes faz tu não pensar, isso da fórmula, faz. Não, o que é VAB? É o VA menos o VB, calculo o VA através da fórmula, calculo o VB e diminui. Pronto, essa fórmula pode te deixar apavorado. Eu também nunca vi essa fórmula assim na UFSC. Aquelas todas eu já vi, todas aquelas eu já vi. Essa aqui eu nunca vi. Então tu vê, às vezes aparece uma fórmula que em vez de ajudar pode atrapalhar ou pode deixar o nervoso. A origem dessa fórmula é muito complexa, gente. Foi só uma evidência que deixou ela feia. Foi uma evidência, até aqui estava óbvio. VAB é VA menos VB. Quem é VA? É a fórmula do potencial. Quem é VB? É a fórmula do potencial. Ah, esses caras são iguais, vamos botar em evidência e fritar o cérebro deles. Não precisa. Mas agora tu já sabe o que aquela fórmula está fazendo ali. Tu já sabe que ela não é obrigatoriamente utilizável. Tu pode utilizar outras menorzinhas mais tranquilas para chegar nesse mesmo resultado. Certo? Era isso, cara, era isso que eu queria te mostrar, que tem essas formulazinhas aqui na apostila que pode te deixar confuso, mas tu não precisa necessariamente delas. O mais importante é saber que VAB, VA menos VB, e saber que energia potencial elétrica é a mesma coisa que trabalho, só. Para finalizar, eu quero comentar com vocês aquela ideia que eu acabei citando no começo da aula, a ideia de superfícies equipotenciais. Vou te contar o que é isso. O nome parece que é algo absurdo, né? Mas é bem simplesinho de entender. Vamos entender o que é uma superfície equipotencial para finalizar com grande estilo.